Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Minuto de Reflexão. Que bom estar aqui com vocês em mais uma semana. Pessoal, queria falar com vocês um assunto que essa semana foi muito comentado. E todo cristão tem o dever de se posicionar, que é o aborto. Eu, Minutos de Reflexão, trago sempre um trechinho do Evangelho. Eu acho muito importante, como cristão, trazer para vocês a visão dos cristãos. Não estou aqui, muito importante, tentar persuadir quem pensa ao contrário. Não estou aqui para tentar fazer uma lavagem cerebral quem pensa igual. A doutrinação. Não é isso. Eu vou colocar alguns pontos e convido você a refletir, pensando igual a mim, como um cristão, pensando diferente de mim. Pessoal, essa semana, a gente ouviu 3 fatos muito relevantes aqui no Brasil. O primeiro veio de fora. A Suprema Corte Americana diz que o aborto é ilegal. Ela não proibiu o aborto, ela simplesmente transferiu a decisão do aborto ser legalizado para os estados. Outro fato que a gente ouviu aqui no Brasil essa semana foi a história de uma juíza que proibiu uma criança de 11 anos de idade, vítima de estupro, abortar. Essa era a manchete. Tá? E o terceiro caso de uma atriz que sofreu o estupro, levou essa gravidez adiante, embora ela tenha sabido dessa gravidez nas últimas semanas, e doou o seu filho para adoção e concluiu a gravidez. Bom, então, primeiramente, eu quero trazer para vocês o que eu penso como cristão do aborto. Não só os cristãos, como os judeus têm uma máxima lá que trazem para si os 10 mandamentos. Dentre eles, se eu não me engano, o 6º mandamento está dizendo: não matarás. O Evangelho de Jesus concorda com isso e ele dá um ênfase, não só isso, né? Ele fala: eu digo-vos mais, que está lá escrito nos 10 mandamentos, não matarás. Porém, todos aqueles que odiar o seu irmão, que agredir o seu irmão, dizer raca ao seu irmão, que era um insulto, né? E pensar mal do seu irmão, também merecerá ir para o fogo do inferno, algo assim, porque era a linguagem que se utilizava naquela época. A tradução foi ao pé da letra, né? Ou seja, Jesus claramente é contra o assassinato. E respeito as pessoas que pensam diferente, então gostaria de pedir o respeito das pessoas que não pensam como eu. Eu creio que a partir do momento em que há a consumação do ato sexual entre o homem e uma mulher, o espermatozoide se unindo ao óvulo, naquele momento já existe uma vida, tá? Essa é a minha crença. Aí algumas pessoas, César, você fala que é engenheiro, que você é a favor da ciência. A ciência diz que só existe vida depois que o cérebro está formado? Sim, a ciência diz isso. Mas a ciência já chegou no seu ápice? Alguém é capaz de afirmar que a ciência não vai evoluir? É lógico que não. Já teve momentos em que a ciência entendia que a Terra era plana. Os homens mais sábios entendiam que a Terra era plana. Já teve momentos, lá em 1660 tem um caso muito interessante, em que os homens mais sábios da época catalogaram 1.600 espécies e concluíram que a Arca de Noé não era lenda, ela era possível. E aí falaram, não, 1.600 espécies, a Arca de Noé tem tanto de comprimento, tanto de altura, tanto de largura, 1.600 espécies cabe na Arca de Noé, então ela é verdadeira. E hoje a gente sabe que existe mais de 1 milhão de espécies, né, em 1660, e já tinha descoberto o Brasil. Ou seja,
A cada momento a ciência está descobrindo coisas novas. Hoje a ciência não consegue afirmar que existe vida na união ali, que existe um espírito. A ciência não consegue dizer nem que existe um espírito. Quem sabe? Então, se você não acredita no espírito, eu estou falando besteira. Que existe um espírito, que existe um Deus criador de um espírito. Se você não acredita nisso, tudo certo. Paciência. É a sua visão. Você talvez seja ateu, né? Mas se você acredita no espírito, que existe um Deus que criou esse espírito, reflita na possibilidade deste irmãozinho estar junto no momento da fecundação entre o esperma e o óvulo. E reflita, será que existe essa possibilidade? Se existe um Deus, existe um criador deste espírito e aí se transforma em alma, e aí a gente vai, no dia seguinte a essa fecundação, lhe cercear o direito à vida desse possível irmãozinho? Mas César, ele é fruto de um estupro. Ele é uma aberração, tá? Concordo com você. Mas para que você reflita o que pode acontecer se existe um Deus criador que está no comando de tudo e criou suas leis e quer que as suas leis sejam cumpridas, leia um livro, Amor, Infinito Amor. Lá tem um caso de estupro e que vai contar a história dessa menina que foi expulsa de casa ao ser estuprada pelos pais, não aceitaram porque não acreditaram que ela havia sido estuprada. Ela acaba aos 17 anos caindo no mundo, tendo essa criança, e depois essa criança se transforma o seu maior protetor. Depois consegue até mesmo estudar, se graduar, se formar em medicina e se transforma num médico que vai cuidar dessa mãe que ficou a vida inteira cuidando dessa criança. Ao princípio, ela recusou a criança, mas ao ela pegar aquele bebê, ao nascer, ela acabou tendo na rua, grávida, e acabou tendo numa casa, numa instituição envolta de freiras, né? Ela acabou pegando essa criança, amamentando, e aí ali ela começou a despertar o amor por aquela criança. Ou seja, pessoal, vocês podem dizer, César, então você é contra o aborto? Não, não é isso. Tá? O que acontece é que eu procuro aprender com os grandes gênios da nossa humanidade. Eu procuro ouvir as grandes pessoas que são exemplo. Quem? Madre Teresa de Calcutá. Um dia ela foi convidada para fazer uma campanha na rua, lá em Calcutá, contra o aborto. Ela falou, o quê? Eu não vou. Madre, mas é contra o aborto? Não. Contra o aborto? Não. Faça uma passeata, uma carreata, qualquer coisa a favor da vida. Eu estarei sempre na frente com vocês, porque eu não sou contra o aborto, eu sou a favor da vida. E eu, como cristão, eu sou a favor da vida. Desde quando existe a vida na união eu entendo que no momento em que o esperma e o óvulo se encontram, ali a vida. Então eu sou a favor da vida. Então, vítima de estupro deve abortar? Eu sou a favor da vida sempre. Tá? Mas eu entendo quem não é capaz de desenvolver um respeito pela vida naquela situação, porque é muito agressivo o estupro, é um crime bárbaro, violento. Então, como cristão, vocês devem ser, e como judeu, porque está nos 10 mandamentos, vocês devem ser a favor da vida. Vamos fazer um rápido comentário aqui sobre o caso da Suprema Corte. Eles não proibiram o aborto, eles simplesmente jogaram o presidente dos Estados Unidos, falou que é um retrocesso. Eu entendo como uma evolução, como a nossa sociedade está começando a despertar pessoas que têm a consciência da importância de permitir que a vida prevaleça. Não matarás. Há 3.800 anos atrás, Moisés nos disse isso. E aí, o aborto é um assassinato ou não? É a reflexão. Quando o aborto é para poder evitar a morte da mãe, a mãe tem um risco de morte, aí sim. Aí eu entendo a necessidade do aborto, porque é preferível você salvar aquele que já está vivo, a mãe, do que prosseguir essa gestação e correr o risco dos dois
morrerem. Aí é algo completamente justificável. Vamos salvar a vida dessa mãe. Agora o caso da menina, que a juíza, as manchetes disseram que a juíza proibiu o direito do aborto e o direito da vida dessa criança. E eu ouvi o vídeo em que a juíza, ela não proibiu a menina, ela simplesmente estava conversando com a menina, pelo menos foram os áudios que eu ouvi, tentando persuadir uma menina de 11 anos de idade, vulnerável. O erro cometido talvez da juíza seja, ela deveria ter feito o que ela fez, mas a presença da mãe tentando talvez mostrar a visão dela, que talvez acredito que ela seja cristã ou judeu, né? E ela estava tentando dar direito à vida para essa criança que estava no útero dessa outra criança, tá? Mas talvez se ela tivesse ao lado da mãe da criança, não tivesse tido tanta repercussão. A mãe da criança fala: não, tudo bem, você tem o direito, a lei permite que você aborte, mas a lei também, ela poderia falar do direito à vida daquela criança. Tudo certo. E quanto à atriz que preferiu continuar a gestação e permitir que essa criança nascesse, mesmo não conseguindo amá-la, ela doou, mas por amor ela continuou com a gestação. Eu gostaria de parabenizar essa atriz, essa menina, essa moça, que o que ela fez foi louvado, a continuar com a gestação e permitir que essa criança nascesse, mesmo que ela tenha descoberto lá no fim da gestação. Parabéns, ela serviu de exemplo para que é possível sim você ser a favor da vida, mesmo ela entregando para a adoção. Tudo certo, Deus irá prover por essa criança, quem sabe ela caia numa família que consiga dar o amor que ela não podia naquele momento, porque aquela criança foi vítima de algo muito violento, né, que não foi algo consensual, e a gente tem que respeitar a situação dessa garota atriz. Pessoal, é um tema muito polêmico, mas eu gostaria que você que pensa diferente, que você não acredita em Deus, não acredita que tenha um espírito, que tudo é matéria, entenda que existem pessoas que acreditam num Deus, como é o meu caso, que acreditam no espírito, que é o meu caso, que existe um Criador, que existem leis supremas e que nada no universo é por acaso. Existe a lei da ação e reação de Isaac Newton. Tá joia, pessoal? Desculpa o minuto de reflexão hoje, foram longos minutos, mas o tema é um tema muito delicado e quando se trata nesse assunto, eu prefiro usar o exemplo de Madre Teresa de Calcutá. Ela simplesmente fala que é a favor da vida sempre. Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo.